A alimentação intuitiva é uma abordagem dentro da nutrição que se baseia em respeitar os sinais que o nosso corpo nos mostra. Olá, eu me chamo Caroline Merizio, eu sou nutricionista especializada em psiconutrição e hoje eu tô aqui para compartilhar contigo o meu final de semana com a alimentação intuitiva. Para quem assistiu ao último vídeo que eu postei aqui no canal já sabe que o meu último final de semana não tinha sido nada bom. Eu cometi alguns exageros, tive uma recaída porque eu lido com transtorno alimentar, então o último final de semana tinha sido péssimo para mim. Esse final de semana agora foi muito melhor e eu quero compartilhar ele contigo. É importante, antes de mais nada, eu te esclarecer que a alimentação intuitiva, ela tem alguns princípios. E esses princípios, eles trazem pra gente que essa alimentação, ela tem que ser equilibrada. Então, não é uma coisa de, a minha intuição manda eu comer só doce, minha intuição manda eu comer só chocolate, só comida gordurosa, não tem nada a ver com isso. É importante que a gente esteja se nutrindo e comece a identificar os sinais de fome e de saciedade que o nosso corpo mostra. Porque muitas vezes, quando a gente está na correria, vivendo no automático, a gente não se dá conta que o nosso corpo está tentando nos mostrar algo. E para muitas pessoas esse sinal de fome é como se fosse um inimigo, como se tu tivesse que lutar contra esse sinal de fome. E não é bem assim que funciona. Se a gente conseguisse respeitar esse sinal de fome e a partir desse sinal a gente se alimentasse de uma forma equilibrada, correta, provavelmente esse sinal logo passaria para um sinal de saciedade e ficaria tudo bem. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente está com fome, come exageradamente e depois se sente culpada. Eu quero conversar sobre isso contigo nesse vídeo. Na sexta-feira à noite eu tava com muita fome e eu servi esse prato. Mas conforme eu fui comendo com atenção e devagar, eu percebi que eu não ia conseguir comer tudo. E esse é o segundo princípio do comer intuitivo, que diz que a gente deve respeitar os sinais de fome e de saciedade. Então, no momento que eu percebi que eu já estava saciada, eu parei de comer. E é válido mencionar aqui também o primeiro princípio, que é rejeitar a mentalidade da dieta, ou seja, abandonar essa ideia de fazer dietas restritivas, de cortar carboidrato, nada disso se aplica no comer intuitivo. E no sábado de manhã eu fiz essa refeição com banana e pasta de amendoim e logo em seguida tomei meu café proteico, aí tem whey e café. Como era dia de faxina, eu não almocei praticamente, então eu fiquei o dia inteiro em função da limpeza e tomando muita água. E já que a gente está falando sobre os princípios do comer intuitivo, o terceiro princípio fala sobre fazer as pazes com a comida, que é justamente permitir-se comer o que tu quer comer sem culpa, sem ter aquela mentalidade de restrição ou de privação que normalmente é acompanhada com a mentalidade da dieta. Logo depois da faxina eu fiz um lanchão, isso já era 4 horas da tarde, eu passei o dia inteiro sem me alimentar. Depois disso fomos ao mercado e eu comprei essa barrinha de ouro branco. Além disso a gente foi comprar as coisas para o jantar, que foi esse aí. Meu noivo fez esfirras pra gente, de proteína de soja, pra mim, carne e queijo. Além disso, eu fiz alguns quibes também. E nesse final de semana eu consegui praticar atividade na sexta, sábado e domingo. Isso pra mim foi uma vitória, porque eu também tenho umas lutas altos e baixos com a atividade física, assim como eu tenho com a minha alimentação. E já no domingo eu comecei o meu dia com uvas e pasta de amendoim. E logo depois dele, o café proteico que tá presente diariamente na minha rotina. E eu quase esqueci de filmar o meu almoço, que foi uma esfirra, daquelas de proteína de soja, e 2 quibes. No domingo eu não estava muito afim de fazer bike, então eu fiz meu yoga, que já me ajuda muito, tenho dor nas costas quase que constantemente, então sem yoga eu não sou nada. No meio da tarde eu fiz esse bolo integral de banana, ele vai uva passa também na massa dele, então não tem açúcar nesse bolo.
E depois disso eu comi mais uma esfirra no jantar, porque aquela montoeira de esfirra que a gente tinha feito no sábado sobrou quase que inteira. É muito interessante a gente analisar que, apesar de eu ter comido alguns alimentos que não se enquadram numa dieta normal, ainda assim eu estava me nutrindo durante esse final de semana. Eu tomei bastante água, eu me exercitei bastante, eu comi fruta, eu comi vegetais, consumi proteínas também, não tanto quanto eu deveria ter consumido, eu sei, mas elas estavam presentes, coisa que no final de semana passado, que eu comentei contigo que eu estava me sentindo muito mal porque eu tinha tido realmente uma recaída, naquele final de semana eu não consumi quase nada de proteína, foi só doce, bolo e esse tipo de alimento mais gorduroso. Eu acho válido ressaltar que é importante tu ter uma educação nutricional por trás dessa alimentação intuitiva, que ela não deve vir do nada, que sim, tu deva estudar sobre isso, que tu deva buscar ajuda profissional de uma nutri, por exemplo, onde ela vai te ensinar o que tu precisa diariamente, para aí sim tu começar a se sentir mais confiante para de fato ter uma alimentação intuitiva, porque se a gente não sabe o que a gente precisa diariamente, é muito difícil a gente seguir a nossa intuição. E claro que essa intuição deve vir acompanhada pelo bom senso, porque para pensar, não é porque eu tô numa alimentação intuitiva que eu vou comer só biscoito, doce, bolo, não é nada disso. Eu tenho a minha educação nutricional por trás, eu tenho um embasamento, eu sei o que eu preciso e a partir daí eu sigo a minha intuição. Na maior parte do tempo, eu como o que eu preciso comer justamente para quando eu quiser comer algo só porque eu quero, eu me permita fazer isso sem me sentir culpada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se tu gostou, deixa um like aqui para eu saber se esse vídeo foi importante para ti ou não. E até mais!